Olá, eu sou Fábio Neves do Economia em Quadros e quero trazer para você mais um vídeo de economia. Aproveite para se inscrever no canal e deixar um comentário. O vídeo de hoje é para falar do novo normal. E aí quando eu fico observando essa mensagem do novo normal, eu olho por um outro lado. Que lado é esse? Supondo que nós superamos, essa questão do Covid no aspecto de pessoas que estão infectadas. Lembre bem, eu estou falando supondo. O comércio, de uma maneira geral, ele vai ter que ter novas regras de funcionamento. E aí bate uma questão importante. Porque quando eu tenho um estabelecimento comercial, seja pequeno, seja médio ou seja grande, eu tenho ali uma capacidade instalada, eu tenho tantos metros quadrados que a minha loja possui de instalação e eu trabalho dentro daquele pedaço, dentro daquele local, dentro daquele intervalo ali que eu possuo em metros quadrados, tá? E como é que eu vou fazer agora? Porque agora eu tenho um fato novo, eu tenho uma restrição de atendimento. Isso eu estou falando no sentido da pessoa ir ao meu estabelecimento comercial para consumir algo. Evidente que, por exemplo, se eu estiver pensando numa pizzaria, onde essa pizzaria tem uma loja física, mas ela também faz delivery, migrar da loja física para o delivery é algo menos complicado, né? Menos trabalhoso do que, por exemplo, uma churrascaria. Como é que você migra uma churrascaria para um delivery? Fica mais complicado. Ou uma sapataria, por exemplo. Como é que você faz deliveries de sapatos? Como é que uma pessoa compra sapatos pela internet? Tem uma série de fatores que interferem nesse processo. Uma ótica é um outro exemplo. Como é que você migra uma ótica para um ambiente? É evidente que as pessoas são criativas, a tecnologia nos ajuda e com certeza pessoas que estão atuando nesse ramo vão buscar alguma maneira de sobreviver, de buscar uma saída para isso. Mas eu fico pensando da seguinte maneira, vamos imaginar que você tem um estabelecimento comercial que seja alugado e você tem o aluguel, o condomínio, a energia elétrica que é fornecida para você, o gás, tá? E você tem também funcionários e você também tem a sua remuneração, porque o negócio, né, a atividade econômica que você está desempenhando, ela tem que retornar o dinheiro do seu empenho, do seu trabalho que você está colocando ali. E se você é micro, pequeno, médio ou grande empresário, você está colocando, né, o capital e está colocando também a sua capacidade empresarial e você tem que receber isso de volta, né? Isso tem um nome, o nome disso é prolabore, que é a parcela que você tira de remuneração da sua atividade produtiva ali como proprietário. Mas agora a gente vai esbarrar numa coisa nova. Essa coisa nova diz o seguinte, né? Em que eu tenho regras hoje, até que se descubra uma vacina, e nesse processo eu não consigo atender a mesma capacidade que eu instalei. Então imagina que, por exemplo, entre aluguel, como eu falei antes, funcionários e o seu prolabore, você precise gerar 30 mil reais por mês. Desses 30 mil você vai dividir, vai pagar as pessoas e sobra para você 5 mil reais, um exemplo, tá? E agora? Você vai conseguir atender a mesma capacidade de pessoas? Porque se você não conseguir atender a mesma capacidade de pessoas e você tem um custo fixo, por exemplo, que é um aluguel, você inicialmente retorna ao seu trabalho porque você precisa, você é obrigado a trabalhar, você tem que buscar o seu sustento naquela atividade empresarial que você está realizando, correto? Mas esse novo normal, ele vai nos impor uma restrição de uma série de empresas no seu funcionamento, no seu cotidiano, no seu dia a dia. E como é que a gente vai lidar com isso? Então eu tenho um temor muito grande, e aí, né, não consigo buscar uma palavra mais amena para isso. Como é que vão ser as relações, por exemplo, de imobiliárias? Porque, por exemplo, eu vou alugar um imóvel. Quando eu for alugar esse imóvel, ou se eu já tiver esse imóvel alugado, agora a capacidade de atendimento dele numa loja física ficou reduzido. E eu não sei durante quanto tempo
esse negócio, essa atividade que está ali, ela vai ficar com essas restrições. E dadas essas restrições, como é que eu vou conseguir gerar renda? Como é que eu vou conseguir me sustentar economicamente a partir disso? Então eu acredito que o futuro ele acaba sendo muito cinzento nesse aspecto. Eu queria usar, né, um termo um pouquinho mais agradável, mas eu não consigo. Vai ser cinza o futuro. Em que aspecto? As pessoas elas vão usar o argumento do empreendedorismo, mas na verdade é o desemprego que vai ser muito forte, tá? E nesse desemprego muito forte, as pessoas vão buscar atividades profissionais que não tem um custo fixo alto, que você não precise colocar muito dinheiro e que você não empenhe mensalmente um aluguel, por exemplo. Então eu acredito que atividades produtivas dentro de casa, através de delivery, em que você usa a sua casa, o seu apartamento para realizar alguma atividade informal, seja fazer bolo, salgado ou alguma outra atividade em que você possa fazer dessa forma. Vendas pela internet. Você se torna aí um pequeno representante comercial, por exemplo, você consegue acesso a um canal de distribuição de um produto e você pode usar essas plataformas para venda, seja de um eletrodoméstico, seja de um produto qualquer importado. Então o futuro que a gente tem hoje no Brasil, e um futuro muito próximo, é essa realidade que bate a porta. Muita gente vai chamar isso de empreendedorismo, mas eu entendo que o termo disso é sobrevivência, e nessa sobrevivência não terá emprego formal para todos. E infelizmente, nesse processo, muita gente vai ser sacrificada. E qual é a minha orientação? O que eu posso falar para vocês como economista, como professor, como uma pessoa que está atenta ao cotidiano? Aproveite esse período para tentar encontrar oportunidades de negócio, mesmo que você hoje possua um emprego, porque infelizmente nem todos estão seguros nesse processo. A segunda coisa, não gaste dinheiro à toa. Mas isso é um problema, porque quando você começa a ser racional e começa a guardar dinheiro, a poupar dinheiro, a economia sente com isso. Então isso acaba sendo muito ruim para a economia. Porém, sob a ótica pessoal, você tem que buscar alguma maneira de sobreviver, algum paraquedas, alguma capa de chuva, alguma coisa que te proteja dessa tempestade que está vindo ou dessa queda livre, né? Com esse paraquedas que eu falei para você nesse processo. Então essa é a mensagem que eu quero trazer para vocês hoje. Eu sou Fábio Neves e isso é economia para você de uma forma simples e direta.